Aleluia. Eles querem descer, mas eu cantei para eles: ainda não terminou. Vem cá, Júnior. Brincando, pode descer. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Que tal o Júnior? Da querida Jacupiranga. Senhor, usa o teu filho mais uma vez essa noite. Pai, a terra já está preparada. Que a semente lançada venha frutificar, Senhor, mais uma vez essa noite. Pedimos que o Senhor, com muita graça e ousadia, use o teu filho nessa noite na tua palavra. E nós, como igreja, dizemos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pai, usa-o em um nome de Jesus. Glória a Deus. O ensaio ainda está fraco, gente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pastora, eu estou com um problema sério agora. Sério demais. Porque o apelo da palavra a pastora acabou de fazer nesse altar. Eu estou muito feliz de estar aqui, queridos. Quando o pastor me fez o convite para trazer a palavra, ele pediu se eu podia compartilhar algo a respeito da vida da igreja, que nos remeta à igreja primitiva, a nossa história que começou lá em Atos dos Apóstolos. E o meu coração queimou na hora, porque se tem uma coisa que eu gosto de ler na Bíblia, é a história da igreja. Eu sou apaixonado por aquilo que está registrado no livro de Atos. E toda vez que eu leio o livro de Atos, eu chego lá no finzinho, lá no capítulo 28, eu falo assim: Deus, o 29 é lá em casa. O capítulo 29 é comigo. É com você também, amém? Então agora você dá um cutucão abençoado no seu irmão que está aí do lado e fala: ó, o 29 é com a gente. E ainda não terminou. Amém? Aleluia. Eu quero falar sobre estar conectado com a missão. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos estar conectados com o que a palavra diz sobre a nossa vida como igreja. É tão tremendo, queridos. De sexta para sábado eu tive o meu turno de oração aqui. E quando eu cheguei em casa, eu falei para Denise, Denise, a presença de Deus e o mover de Deus, o fluir de Deus dentro do templo, com as pessoas orando, é algo que dá quase para você tocar com as mãos. E por vários momentos, desde a sexta-noite até ontem à noite, vinha no meu coração o seguinte sentimento: Deus, eu não estou lá presencialmente, mas o meu espírito está ligado com o espírito dos meus irmãos que estão orando no templo. O sentimento que veio a mim é: nós estamos orando 24 horas. É tremendo. Se você não pôde vir, coloca aí no seu coração e fala: Deus, em nome de Jesus, no próximo eu venho. Quem sabe 48 horas, né, pastor? 72 e assim por diante, em nome de Jesus. Isso tem muito a ver com a vida da igreja. É interessante a gente olhar para a palavra de Deus. Eu sou apaixonado por essa história. Eu sou apaixonado, sabe por quê, queridos? Porque a história da igreja é a minha história. É a sua história também, amém? Você é a igreja de Jesus? Então você precisa olhar para a palavra de Deus e ver onde tudo começou e como começou. E constantemente falar: Senhor, não me deixa me afastar dessa essência. Não deixa eu me perder daquilo que o Senhor começou ali. Por quê? Porque Cristo não voltou. E se Cristo não voltou, ainda estamos vivendo essa história. Nós estamos na dimensão do Espírito Santo. Enquanto Ele está aqui conosco, então, enquanto Cristo não nos convoca, o que eu falei, o capítulo 29 de Atos, ele não acabou. Nós estamos vivendo essa história. E eu quero muito que você reflita sobre isso comigo. É gostoso olhar lá no livro de Atos. Eu tinha um professor na faculdade teológica que ele falava que Atos é o 5º evangelho. Só que é o evangelho dos atos do Espírito Santo.
E eu gosto de olhar para o capítulo 2 de Atos, e eu queria que você lesse comigo esse texto. Atos 2, verso 42. Não sei se vai aparecer aqui ou não, mas se não aparecer, você acompanha na sua Bíblia. Atos 2, 42, que diz o seguinte, fala sobre a vida dos primeiros cristãos. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Espera aí só um pouquinho, antes de continuar a leitura, eu vou mudar algumas coisinhas aqui nesse texto, só para você entender da onde a gente está saindo e onde a gente vai chegar. O pessoal da mídia me ajuda aí, nós vamos até o versículo 47, tá? A igreja 100 se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Toda a igreja 100 estava cheia de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos líderes, pelos pastores. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo do Vale do Ribeira, de todo o povo em Cajati, de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja 100 os que iam sendo salvos. É a sua história? Amém? Eu creio que é a nossa história, queridos. Eu leio a Bíblia aqui e é maravilhoso ver o ajuste dessa comunidade. Estavam juntos, partilhavam e compartilhavam e oravam e permaneciam na doutrina e nas orações, e de repente 3 minutos está pronto o miojo. Não. Isso daqui é o resultado de uma vida de dedicação daqueles irmãos como igreja. Não era o resultado de só um ajuntamento, mas eram todos os ajuntamentos no mesmo espírito. Não era só o resultado de um evento, mas eram todos os eventos com o mesmo propósito. Não era só a alegria do projeto Casas de Paz, no tempo do projeto Casas de Paz, mas era viver a vida para que em toda casa que eles entrassem, chegasse a paz. E eu tenho visto isso. Meu filho estava falando hoje, a gente descendo do carro: nossa, pai, vai fazer 1 ano que a gente está frequentando a igreja aqui. Falei: filho, eu lembro que foi cantada essa música no louvor, eu lembro que ministrou louvor no dia, e é tão gostoso lembrar. E de lá para cá, queridos, o que eu vejo, se hoje eu pudesse, se alguém me perguntasse como que é a igreja 100, eu acho que o meu relato seria muito próximo disso. Não porque eu vi um flash disso, mas porque convivendo com a igreja, eu vejo que isso faz parte da vida da igreja. Isso faz parte da nossa vida. A gente tem o hábito de olhar para o texto, como esse texto aqui em Atos 2, e pensar assim: nossa, foi tudo tão rápido, tudo tão bonito. Mas a dinâmica da vida não é tão rápida assim. É ou não é verdade? A oração que você começou a fazer agora, talvez ela não vai ser respondida hoje, tão rapidamente. Mas Deus tem um processo de gerar dentro de você uma resposta. E quando a resposta vem, você fala: nossa, foi tão de repente. Por quê? Porque a glória da resposta não se compara à dor da súplica. Ver tudo que Deus tem feito na vida dessa igreja não se compara a todas as lutas que foram enfrentadas, a todos os dilemas, a todos os confrontos, a todos os momentos de dúvida, de joelho no chão. Mas Deus tem sido fiel ao chamado que fez. Sabe por quê? Porque não é a igreja de homens, é a igreja do Senhor. Essa igreja é do Senhor. E Deus tem um propósito para essa igreja. Eu não sei, mas talvez aqui o meu desafio
com essa palavra seja trazer os seus olhos para essa realidade de quanto nós estamos ligados ao livro de Atos. Quanto a nossa vida está procurando refletir exatamente o que foi ministrado pelo Espírito Santo ali. Por quê? Porque a obra do Senhor é a mesma. Deus quer salvar o perdido com a mesma intensidade e paixão dos dias da cruz, dos dias da ressurreição, dos dias do derramamento do Espírito Santo, dos dias dos primeiros cristãos. É a mesma intensidade, é a mesma paixão, é o mesmo clamor. E eu vejo que essa casa, essa igreja, ela sente pulsar o coração de Deus. E o coração de Deus diz: salvar, 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 salvar. A proposta que eu tenho no meu coração hoje é que o seu coração saia daqui batendo nesse mesmo ritmo, pulsando esse mesmo desejo. O texto fala aqui de uma igreja que se reunia no pátio do templo. Por que no pátio do templo? Naquela época, na cultura, as mulheres não podiam adentrar ao templo. Por isso, os homens deixavam de adentrar ao templo para que a igreja tivesse comunhão ali. E ali havia ensino, havia ministração. E quando acabava o dia santo do Senhor, o sábado, que era o dia da celebração do sacrifício, das ofertas, esse povo ficava com uma saudade santa, maravilhosa, que a Bíblia fala que nas casas eles partilhavam da refeição, partilhavam da doutrina, partilhavam da oração. Oh Jesus, isso é maravilhoso. O pastor Abe Uber, numa das suas ministrações, falando sobre essa dinâmica da igreja nas casas, ele compara a igreja com um grande avião, um Boeing. Quem aqui já andou de avião? O que o avião precisa para voar? Asas. Quantas asas o avião tem? 2, no mínimo, né? Tem que ter 2, por favor, gente. Se o avião tiver uma asa, o que ele faz? Ele gira, ele não voa, ele não sai do lugar, e ele oferece risco para quem está dentro e para quem está fora. Pensar a vida da igreja só no templo é pensar que nós estamos dentro ou fora de um avião com uma asa só. Faz barulho, não sai do lugar e oferece risco. Mas quando a gente pensa na dinâmica da igreja, uma igreja comunitária, uma igreja que vai até as pessoas, uma igreja que é aberta, receptiva, a comunidade aberta, que vai nas casas, que alcança as pessoas, que toca as vidas, aí, queridos, é um voo perfeito e tranquilo, porque nós estamos no templo recebendo instrução, sendo alinhados, sendo direcionados, e vamos para as nossas casas, para os pequenos ajuntamentos, onde aquilo que recebemos na grande mesa do banquete, nós levamos a refeição para casa e partilhamos com as pessoas. Eu não sei se você passou por isso essa semana, mas semana passada eu saí daqui lambendo os beiços. Que refeição! E no meio da semana eu senti saudade da refeição do domingo. Sabe o que eu fiz? Corri lá para a casa da Tati com o Danilo, quarta-feira às 8 da noite. O que teve lá? Quem estava lá comigo? O que teve lá? Célula. Oh, maravilha! É tão gostoso, queridos. É viver a vida da igreja. E aí eu vou contar como que a célula impacta a nossa vida, né? Nós estamos falando sobre vida comunitária. As lâminas têm falado sobre a essência da igreja. E na dinâmica do quebra-gelo, a Lili trouxe para nós algumas perguntas. E a gente começa a coçar a cabeça e fala, não é que é mesmo? Não é que dá para ir mais longe? Ela não sabe. Quer dizer, não sabia, hoje ficou sabendo. Que a gente aprontou um relógio. Tinha um relógio de oração na igreja, nós fizemos um relógio para dar parabéns para Lili. E a gente encheu a paciência dela desde as 9 da manhã. A cada horário, um da célula ligando e dando parabéns para ela. Só foi possível porque a gente estava junto em célula, em organismo. E o mais gostoso não é nem isso. Alguém fala assim, gente, comecei.
Pronto, fiz a tarefa. Aí o outro fala, pus o celular para despertar, para não atrasar, para não perder. E o outro fala, nossa, eu queria fazer de vídeo, mas eu não consegui, só consegui ligar. Não importa, a gente está junto nessa. A gente está junto. E é gostoso também ver, sabe o quê? O relógio de oração, agora eu vou trazer para o macro. Daqui a pouco aparece uma foto lá de uma célula aqui em cima. Daqui a pouco a outra célula de joelho. Daqui a pouco a outra célula reunida aqui no meio. Falo, Deus, é a mesma essência, é a igreja do Senhor. Deus quer que a gente ande nessa unidade. Deus quer que nós andemos assim. Aí a gente olha para o texto como esse e fala, Deus, era tudo tão perfeitinho. E vem aí as ondas da vida, vem o dia a dia, vem o correr, vem a rotina. Vem lá a segunda-feira a 40 graus, né? E a terça a 40 graus. E vem o fim do mês que fala para o seu bolso que o dinheiro não chega. E vem lá os problemas, e vem o chefe, e vem o patrão. E você fala, Deus do céu, não é fácil ser cristão. Querido, não é fácil ser humano nesse mundo de pecado. A gente tem que olhar para o texto. Não era melhor para eles do que é para nós. Não era. A dinâmica da vida, ela é automática. Quando o texto fala, eles estavam juntos, todo dia no templo? Não, uma vez por semana no templo. Mas nas casas, com a sua regularidade ali no meio da semana. E todos os que criam tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é você enfrentar a necessidade de alguém. E você tem que mobilizar pessoas e um tempo e recursos para suprir a necessidade daquele um. Quando fala ali que vendiam os seus bens para suprir necessidades, vender bens não são coisas que acontecem do dia para a noite. Mas quando o propósito é maior, até o tempo conta a favor. Até o tempo conta a favor. Porque a obra é do Senhor, queridos. Para tornar isso um pouco mais prático, eu quero convidar você a visitar comigo uma casa de paz no livro de Atos. Você me acompanha? Deixe a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 10. Para você entender que essa dinâmica, ela leva um tempo. Não é um retrato. É toda uma trajetória de vida. Nós celebramos aqui 15 anos de igreja. Para uma horinha com o pastor, com a pastora. Fala, pastor, pastora, passou assim num piscar de olhos? Vai passar um filme, uma trilogia na mente deles. Cada filme com no mínimo umas 3 horas de duração, só do que eles vão lembrar assim rapidinho. Mas é uma dinâmica de vida. É uma dinâmica de vida. Eu vou ler alguns versos, mas eu vou contar um pouco da história. O texto é longo, mas eu quero pedir para você, de coração, leva Atos 10 com você para sua casa essa semana, medita nele e depois compartilha na sua célula, compartilha com a igreja aquilo que Deus vai falar com você. Eu vejo casas de paz aqui. Eu vejo, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu não sei se é bem isso, porque eu estou chegando agora, pastor, mas eu entendo no meu coração que estamos virando a chave para que a célula se prepare para gerar novas células. Nós estamos virando a chave no ciclo de multiplicação. Deus está preparando eu e você para um tempo em que nós vamos desapegar de um grupo para criar vínculo com novos grupos. E isso deve ser motivo de alegria para nós, porque isso quer dizer salvar, salvar, salvar. Amém? Aqui em Atos 10 nós temos um homem chamado Cornélio. Ele é romano, ele é pagão, ele não nasceu na igreja, mas ele conheceu, ele ouviu falar sobre Deus. Ele mora na cidade de Cesareia, é uma cidade que fica à beira do mar. Então nós temos ali próximo a cidade de Jope, onde tem um porto. E a Bíblia diz que esse homem ele é religioso e temente a Deus, mas ele não conhece Jesus. Ele é um homem bom, ele gosta de fazer o bem, ele gosta de ajudar as pessoas, ele gosta de dar esmolas, ele gosta de socorrer pessoas,
Você conhece gente assim? Gente fina, gente boa. Você conhece gente que você fala assim: rapaz, só faltava ser crente, só falta Jesus na vida dele. Você conhece um monte de Cornélios por aí. Eu conheço. Quer saber se você conhece ou não? Pensa no seguinte: se Jesus voltar hoje, quem que vai doer o seu coração por saber que ficou aqui? Esse que dói o seu coração por saber que ficou é Cornélio na sua vida. Gente boa, só falta Jesus. E esse homem, ele representa as pessoas que eu e você conhecemos, mas que não têm um relacionamento com Jesus. Eles estão no trabalho, na escola, na nossa rua. Pode ser o vizinho de portão com você, pode ser um parente seu, pode ser gente que você almoçou junto hoje. Quem foi para o Rio? Pode ser gente que você encontrou lá no Rio. Você foi na padaria, foi no mercado? É gente que você encontra no dia a dia. A gente conhece pessoas assim. Só que o texto diz, aqui em Atos 10, lá no verso 2, que ele orava continuamente a Deus. Nós conhecemos pessoas assim, mas nós não conhecemos as orações que essas pessoas estão fazendo, mesmo sem conhecer Jesus. Tem gente que eu e você conhecemos, que estão falando: Jesus, se o Senhor entrar com providência. Pessoas que você fala assim no meio da rua: e aí, como vai a vida? A pessoa fala assim: olha, só Deus na causa, só Jesus na causa. Conhece gente assim? Você ouviu essa semana um só Jesus na causa? Eu estou pedindo a Deus. Você ouviu essa semana um ora por mim? Ouviu? Levanta a mão se você ouviu. Cornélio falou com você essa semana. Ele está pedindo a presença de Jesus na vida dele. Ela está pedindo a presença de Jesus na vida dela, como Cornélio fazia. E o texto diz que ele orava e ele recebeu uma visitação de Deus. Apareceu a ele um anjo. Ele teve uma visão. E o anjo falou para ele: olha, as suas orações chegaram diante de Deus. E Deus vai trazer alguém na sua casa. Deus vai trazer alguém até você. Eu não sei se você já parou para ver o texto, mas eu pego e eu vou investigar, eu vou atrás. Jesus nunca andou por Cesareia. Jesus nunca esteve em Jope. Mas Jesus andou por perto, porque os discípulos estavam por ali. Aí eu pergunto: será que Cornélio algum dia encontrou com algum discípulo de Jesus? Será que alguém falou de Jesus para ele? Quantos cristãos ele conheceu? Quantas pessoas conhecem você como cristão? Quantas pessoas ouviram falar de Jesus através de você? Através da sua vida? São tantos testemunhos. Eu vejo testemunhos sentados aqui, de vida com Deus, de vida transformada. Quantos dos seus testemunhos chegaram às pessoas como testemunhos do poder de Deus? Esse é Cornélio. Seguindo no texto, lá no verso 9, a gente ouve falar de uma outra pessoa. Diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto. Pedro, conhece Pedro? Dá uma cutucadinha de leve aí quem está do seu lado e fala: você é Pedro. Mas fala com fé agora, fala. Sabe por que você é Pedro? Que você representa a igreja, e Pedro nesse texto representa a igreja de Jesus. Agora, o que a igreja está fazendo? A igreja que é Pedro, ele está ocupado. Você é ocupado? Sim ou não? Sua agenda é cheia de segunda a sábado, a domingo, não é? Nós temos as nossas ocupações. É o trabalho, é a família, é o estudo, é uma coisa que tem que resolver, é socorrer alguém, é lidar com uma situação nova, é uma mudança que tem que fazer. A nossa vida é ocupada. A Bíblia fala que Pedro estava no meio da sua rotina. Ele estava de viagem de um lugar para o outro.
Ele veio de Lida até Jope, ali ele esteve com alguns cristãos, ali aconteceram curas, sinais, maravilhas, milagres, ele estava ali ministrando e estava viajando, atendendo pessoas. Ele estava no meio da rotina. Sabe aquela hora, quem mora aqui, que tem o privilégio de almoçar em casa, que dá o horário do almoço, você sai correndo do serviço, e você vai para casa e você fala, é hora do almoço, eu tenho 1 hora, eu tenho 1h30, se você encontrar alguém no meio do caminho, a pessoa falar, eu queria ver você, você já pensa assim, Jesus, vou terminar a comida no caminho, voltando, né? Misericórdia, Senhor. Mas é a vida corrida igual a nossa. Pedro vivia essa vida corrida. E aí o almoço não estava pronto. E eu fiquei pensando quantas vezes isso acontece com a gente, né? A gente chega em casa e a comida não está pronta, ou alguma coisa nos atrasa, e aí a gente se envolve com aquilo, com aquela rotina, e puxa vida, por que não pôs essa comida para esquentar mais cedo? Por que não pôs para descongelar antes? Eu pedi a marmita, está demorando 1 ano para chegar a minha marmita. É fácil fazer isso, mas a Bíblia diz que Pedro queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, ele subiu para orar. Estava com fome, podia ter ficado bravo, mas foi orar. Você presta atenção numa coisa, ele está em jejum, o almoço não ficou pronto para satisfazer a fome dele, e ele foi orar. Naquele jejumzinho ali de Pedro, o céu se abriu e Deus falou com ele, porque ele colocou Deus acima das suas necessidades. Você já experimentou entrar em oração na hora do almoço? Se duvidar, você nem almoça, e ainda se atrasa, porque a presença de Deus é um lugar de satisfação, é um lugar de saciedade. No meu turno de oração aqui, eu calculo que o pastor e a pastora saíram depois que terminou a hora, porque eu comecei a orar, e eu ouvia, acho que a pastora concordando com a oração, mas ela estava um pouquinho afastada. Dali a pouco eu não ouvi mais a voz da pastora concordando com a oração. Aí eu pensei, deve ser umas 2h30 da manhã. Falei, vou abrir o olho para ver se tem alguém aqui. Quando eu bati o olho no relógio, 3h10, e o pessoal do outro turno de joelho aqui orando. Quando você entra na presença de Deus, coloca Deus acima das suas necessidades, o tempo parece que voa, mas para você com Deus ele para. Para Pedro aquele tempo parou. Tudo estava acontecendo, panela no fogão, gente chegando, gente saindo, mas ele estava vendo algo que Deus deu para ele. Igreja, Deus quer que você veja o que Ele está fazendo para alcançar vidas nessa cidade. A visão que Pedro teve ali, você pode falar assim, Deus, eu quero ter visões, mas a visão que Deus deu para Pedro é que Pedro teria uma missão, ele alcançaria vidas, ele entraria em lugares que ele antes não entraria. E eu acredito que hoje Deus trouxe essa palavra para você, propositadamente no dia em que a pastora fala sobre casas de paz, porque existem orações sendo feitas por Cornélios, existem orações sendo feitas por mães em favor de seus filhos, esposas em favor de seus esposos, maridos em favor de suas esposas, filhos em favor dos seus pais, e a resposta para essas orações está sentada aqui. A resposta para a oração do seu vizinho deve estar sentada aqui. A resposta para a oração do seu patrão deve estar aqui. Você crê nisso? É conosco. Pedro teve uma visão e Deus falou para ele, olha, você não vai considerar impuro o que eu disse que é puro. Eu acredito que Pedro não entendeu totalmente o que Deus estava falando ali, porque ele zelava pelo costume, pela lei, pelos preceitos, mas a intimidade de Pedro com Jesus, a intimidade de Pedro com Deus ali, fez com que ele entrasse em entendimento. Ele não compreendeu na razão, mas ele entendeu que o que vinha para frente exigia obediência. Quando você passa tempo na presença de Deus, e Deus dá uma direção,
e Deus dá um comando. Se você está próximo de Deus, você entra em entendimento. Entender é saber que eu preciso obedecer à voz de Deus. Vamos ter um relógio de oração, 24 horas. Deus, eu chego tarde, eu venho correndo. No sábado eu ia fazer compra, eu tinha um tapete para lavar, eu tinha que consertar não sei o que no carro. Acho que não vai dar, Deus, não estou entendendo onde eu vou encaixar. Deus, eu estou entendendo o chamado, eu vou. E o depois? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na agenda de Deus não tem conflito de eventos. Na agenda de Deus, o tempo que você dispensa no templo orando, você ganha lá fora, porque Deus faz com que as circunstâncias trabalhem ao seu favor. Pedro não entendeu direito, mas ele falou, eu vou obedecer. E de repente, ele ainda pensando nisso, alguém bateu na porta e falou, olha, não sei nem como dizer, mas o meu senhor lá em Cesareia, ele teve uma visão e disse que era para eu chegar aqui, bater na casa de um tal de Simão e procurar o outro Simão. Eu não entendi nada que meu chefe falou, mas eu vim bater aqui. E Pedro falou, sou eu que vocês estão procurando. Queridos, Cornélio, ele representa a gente comum vivendo vida, temendo a Deus, mas sem Cristo. E Pedro representa aqui gente que tem fome, gente que é de carne e osso, mas que tem Cristo e está disposto a obedecer. Pedro convidou, hospedou aqueles homens. E é lindo ver isso daqui, porque se você olhar direitinho, Pedro não morava ali, ele estava de hóspede naquela casa. Pedro era um pescador da Galileia, lá em cima, longe de Jerusalém. Ele estava como líder na igreja de Jerusalém, ele era um dos 12, e ele permaneceu em Jerusalém obedecendo a ordem de Jesus. E de repente, nesse tempo aqui, ele se desloca até Lida, e de Lida vai até Jope. Jope é uma cidade que está a 56 quilômetros de Jerusalém. Guarda esse número, 56. Quando ele está ali, esses homens vêm de Cesareia até Jope atrás de Pedro. Visualiza esse mapa. Jerusalém está aqui, Jope está aqui, e Cesareia está um pouco mais para cima. De Jerusalém a Jope, 56. De Jerusalém a Cesareia, 86. Qual a distância? Matemática agora. Qual a distância de Jope a Cesareia? 30 quilômetros exatos. Nós estamos em Cajati. Calcula para mim 30 quilômetros de Cajati. Vamos, gente, até eu sei que cidade que está a 30 quilômetros daqui. Pariquera. Lá para mim de Jacupiranga, registro. 30 quilômetros. É muito perto. É muito próximo. E por que isso me fascina? Sabe por que me fascina? Porque em Jope as pessoas estavam falando de Jesus. Houve um mover ali de cura. As pessoas lá em Cesareia ouviram falar. Vieram até Jope, andaram 30 quilômetros para chamar Pedro. E Pedro está ali e fala, eu vou com vocês. Sabe o que isso me fala? Fala da dinâmica dessa igreja. Tem gente se deslocando daqui para fazer célula lá na minha rua. Na rua de trás da minha casa. Sabe por quê? Porque um dia alguém pediu isso, alguém orou por isso. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque essa igreja chegou lá na minha cidade. Foi por isso. Foi porque alguém ouviu um clamor
que veio de Deus, mas alguém estava pedindo isso lá, de alguma maneira. Eu não sei desse capítulo da história, lá na eternidade eu vou saber. Sabe onde essa igreja pode chegar daqui a um tempo? Eu não sei te dizer, mas eu sei que tem gente orando em algum lugar para essa igreja chegar lá, e eu sei que as respostas dessas orações estão aqui dentro. Aqueles que acompanharam Pedro para chegar até a casa de Cornélio, a Bíblia fala que Pedro falou: eu vou com vocês, no dia seguinte. E a Bíblia fala que dali mais um dia ele chegou na casa de Cornélio, mas ele não foi sozinho. O texto fala para nós, lá no verso 23 e 24, que os irmãos de Jope acompanharam Pedro. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Pedro saiu de Jerusalém e foi até Jope. Ali começou a igreja, em Jope. De Jope, Pedro vai até Cesareia, na casa de Cornélio. E ele leva as pessoas de Jerusalém? Não, de Jope. Ele está multiplicando a igreja conforme ele serve a Deus. Ele está levando pessoas, treinando pessoas, discipulando pessoas, andando em testemunho de 2 em 2, 3 em 3. Tinha 6 pessoas com Pedro ali, quando ele chegou na casa de Cornélio. E o verso 24 diz o seguinte: naquele outro dia, quando chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava em casa, com seus parentes, amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Meu coração queima de ver isso, querido. Sabe por quê? Quando você fala: pastora, eu tenho 2 casas para indicar, o dia que você chegar lá e falar: olha, nós queremos vir aqui trazer a paz, aquela pessoa vai sair correndo e convidar gente que eu e você não sabemos, mas que precisam da paz. Eu queria que você sentisse o peso que eu sinto com isso, porque é tão precioso que nós estamos carregando, e tem tanta gente com fome e sede de Deus, e tem tanta gente que a vida só desenrola se Deus realmente pôr a mão, e Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer isso. Oh Deus, Deus mobilizou Pedro, mobilizou outros irmãos para irem juntos. Quando chegaram lá tinha parentes e amigos. Quem que orou? Foi o Cornélio. Mas Deus tinha um propósito que ia além daquele homem. Era para a família dele, era para os parentes, para os amigos. Escuta isso aqui que eu vou te dizer. Uma das maneiras que Deus tem e quer usar para ganhar a sua família é o seu envolvimento respondendo orações. Sabe quando você ora pelo seu parente que não conhece Jesus? Talvez ele esteja longe de você. Se envolve com a missão aqui nessa casa, para que Deus possa cuidar da missão com o seu parente lá onde ele está. Se envolve aqui, vai orar por alguém aqui, vai ministrar cura aqui, para Deus curar a sua parentela, para Deus curar aqueles que estão longe, que você tanto ama. Deus tem um propósito que vai além de nós, queridos. Cornélio orou, Deus ouviu suas orações, Cornélio, mas quando Pedro chega, a casa está cheia de gente. A casa está cheia de gente. Deus tem propósito nos nossos círculos de convívio. Deus tem propósito com quem anda perto de você. Você lembra da sua primeira célula? Faz um exercício aí, lembra da sua primeira célula? Quem ministrou a lâmina? Você lembrou? Quem te convidou para estar lá? Você lembrou? Quem te convidou? Eita bênção, né? Aleluia. Quem te convidou foi um Cornélio. Foi alguém que abriu a casa. Foi alguém que falou: Deus, entra aqui na minha casa. Mas Deus não é só para mim. Eu vou chamar pessoas, eu vou chamar parentes, eu vou chamar amigos. Deus age através de gente comum para atingir propósitos incomuns. Quando Pedro entrou naquela casa, Cornélio, sem saber como as coisas funcionam, sabe como é, né? Quando a gente chega na célula a primeira vez, a gente não sabe se canta, se ri, se bate palma, se chora, se abraça. Cornélio foi se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro falou uma frase muito linda que diz respeito a mim e a você. Verso 26: levante-se, homem,
eu sou homem como você. Por que é linda essa frase que ele diz? Porque Deus está agindo através de homens e mulheres comuns, para alcançar propósitos incomuns. Pedro não foi naquela casa por acaso. Pedro foi naquela casa porque Deus tinha um propósito. E toda vez que você entra num propósito com Deus, as suas palavras, onde quer que você as deixe, elas são uma semente que vai produzir um fruto. Elas são uma semente que vai alcançar um resultado. Se nós fôssemos poderosos, o mérito talvez pudesse ser nosso. Mas nós somos gente comum. A gente acorda cedo de segunda a sexta, a gente vai para o trabalho, a gente volta, a gente tem que pagar conta, a gente precisa comer, a gente precisa dormir. Gente comum. Mas o que faz com que aquela reunião na semana, na casa do meu anfitrião, com aquela palavra sendo ministrada, o que faz que aquele momento seja tão poderoso? É que a evidência não é posta em pessoas, mas é posta em Jesus. A Bíblia fala que assim que Pedro chegou com aqueles homens e começa a conversar com Cornélio, Cornélio fala uma frase, lá no verso 33. Olha, Pedro, aconteceu assim, 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 desse jeito, mandei buscar você, e foi bom que tenhas vindo. Pedro não tinha pregado nada ainda, ele não tinha pedido nem para abrir a Bíblia, ele não fez nem a oração inicial, mas o ambiente se transformou quando aquele que representa a igreja chegou. Você não está entendendo? Quando aqueles que representam a igreja chegam, o ambiente se transforma. Cornélio disse para Pedro, um homem que ele nunca tinha visto na vida, em 2 palavras e meia que eles trocaram: é bom que tenhas vindo. Eu não sei como era antes, mas nesse ciclo aqui, os nossos líderes são Lili e o Alisson. Lili e o Alisson, que bom que vocês vieram até lá. Você consegue olhar o seu líder de célula aí, mesmo que de longe? Consegue falar para ele: que bom que você foi naquele dia. Que bom que você veio, viu? Que bom que você disse sim. Obrigado pela sua disposição, obrigado pela sua dedicação. O reino de Deus me alcança porque você disse sim. Existem 2 tipos de orações que as pessoas fazem, queridos. Socorro, Senhor, manda alguém para me ajudar. Deus, eu estou desesperado. Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho a quem recorrer, Senhor. Talvez essa oração está num coração aqui hoje, mas ela está em corações que você conhece lá fora também. São orações esperando resposta. E existe outro tipo de oração, como essa oração que Cornélio faz: Senhor, obrigado. Deus, foi bom que o Senhor tenha vindo aquele dia que vieram me oferecer casas de paz. Deus, foi bom que o Senhor tenha chegado naquele dia. Deus, eu não sabia de nada, mas eu senti que a minha vida mudou naquele dia. Eu percebi, Deus, através daquele líder que eu não conhecia, que o Senhor estava mudando a minha história. Eu percebi, Deus, com aquela comunhão, pessoas que eu nunca vi na vida vieram me abraçar com um abraço tão gostoso, um carinho tão forte. Deus, só podia ser o Senhor me abraçando. Oh Deus, que o céu seja cheio de orações dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor chegou através da casa de paz. Por que aconteceu aquilo? Pedro não tinha falado nada ainda, mas aconteceu, sabe por quê? Porque Pedro e os irmãos de Jope carregavam a presença de Deus, carregavam o Espírito Santo. E Cornélio diz ainda nesse versículo: e estamos todos prontos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E aí Pedro começa, lá no verso 34. Está com a sua Bíblia aberta? Lê só o comecinho do verso 34.
Então Pedro começou a falar. Hora da lâmina. Eita bênção. Quando começa a falar da lâmina, você fala assim: opa, vamos afiar os talheres. Deus está pondo o banquete. Então Pedro começou a falar. O pessoal da mídia consegue pular lá no verso 44? Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Oh Deus! O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Quando você carrega Jesus, você carrega o Espírito Santo de Deus. E quando você carrega o Espírito Santo e você permite que Ele conduza a sua vida, Ele se manifesta, Ele cumpre o propósito do coração de Deus. Deus fez isso sem um roteiro, sabe por quê? O ambiente foi gerado para isso. Nós dissemos sim aqui, sim, nós estamos dispostos. Deus, faz de mim um Cornélio para abrir a casa, ou faz de mim um Pedro para ir até alguém. Mas Deus, eu estou pronto para gerar o ambiente em que o Espírito Santo de Deus vai cumprir a obra de Deus. Oh Deus, o que aconteceu ali, sabe o que é? É que o Espírito Santo foi derramado em corações sensíveis. Gente que está com sede de Deus, gente que está com fome de Deus. O que aconteceu ali foi salvação de vidas. Vidas foram salvas. Quando você abre a sua casa, convida pessoas, quando você se dispõe a liderar uma célula, a ministrar a palavra, sabe o que acontece? Salvação de vidas e batismo no Espírito Santo. Sabe o que Deus quer fazer em Cajati nesses dias? Salvação de vidas e batismo no Espírito Santo. Você sabe o que Deus quer fazer na sua família? Salvação de vidas e batismo no Espírito Santo. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vizinhança? Salvação de vidas e batismo no Espírito Santo. O que Deus quer fazer pelos seus parentes? Salvação de vidas e batismo no Espírito Santo. Para isso acontecer, pelo menos duas coisas precisam acontecer antes. Uma casa precisa se abrir e alguém tem que dizer sim para o chamado de Deus. Uma casa ser aberta e um líder ser enviado. Orações já estão sendo feitas nesse sentido. Orações estão sendo colocadas no altar nesse sentido. Capacitação para liderar tem sido ofertada por essa casa constantemente. Unção de envio é ofertada livremente por esse altar. Por quê? Porque é o legado dessa casa. Os joelhos dos nossos pastores, eles são famosos no céu. Porque quando eles tocam o chão pedindo liderança, o céu fala: estou pronto para mandar. Estou pronto para liberar liderança. Estou pronto para liberar servos que vão pastorear as células. Sabe o que precisa acontecer? Dizer um sim. Dizer um sim. Sabe o que Deus espera? Um sim. Um sim e Ele responde orações. Um sim e Ele alcança quem está orando e clamando lá fora. Nós orando aqui no templo. O meu turno foi de madrugada. Enquanto eu vim para cá, eu passei por vários lugares onde tinha muito jovem, bebendo, dançando, se gastando no que o mundo oferece. E no meio do turno de oração, o Espírito Santo me fez sentir dor por esses jovens. Quanta mãe está em casa acordada, desesperada, sem saber onde o filho está, falando: Deus, guarda o meu filho. Deus, livra o meu filho que vai subir numa moto como um louco. Deus, cuida da minha filha, para que ela não seja desrespeitada como pessoa, como menina. Essas orações já estão sendo feitas, queridos. Quantas pessoas no meio da noite estavam do lado de um leito de enfermidade falando: Deus, cura, não me deixa ficar sem. Deus, cura, Deus, me levanta desse leito. Quantos estavam falando: Deus, eu estou enfrentando um pânico nessa noite.
Cornélio está orando. Cornélio está orando. E Deus vai receber as orações de Cornélio. É um sim. Deus, a minha vizinhança é complicada. Tem gente difícil ali. Deus, eu vou dizer sim, eu vou abrir a minha porta. Deus, eu vou dizer sim, porque é tanta treva na minha rua que eu preciso ser a luz. Eu vou dizer sim, Senhor. Eu vou dizer sim. É um sim abrindo a casa. É um sim doando o seu espaço. É um sim falando: entra a arca de Deus, porque onde você entra as coisas prosperam. É um sim para um apelo que haja mais líderes. É um sim para ministrar a palavra. É um sim, e mais gente ouve a mensagem, porque você vai fazer eco lá em alguma casa do que o que esse altar está pregando aqui. É um sim. Eu já estou caminhando para o final, e eu quero terminar essa história falando do que aconteceu a seguir. Lá no finzinho do verso 46 e no verso 47. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo batizou aquelas pessoas. E Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, falou: alguém pode negar o batismo a esses irmãos? Não. E todos eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. E no final do verso 48, presta bem atenção que a gente vai voltar no começo da história. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E Pedro voltou à mesma situação em que ele estava no começo, discipulando pessoas na cidade de Jope, quando o Espírito Santo fez chegar a Cesareia. Quando você diz sim, você não chega num ponto que Deus fala: não preciso mais de você. Você já fez sua tarefa. Deus nos leva de glória em glória, de renovo em renovo. Sabe o que eu vejo aqui no verso 47? Deus começa a preparar um novo ambiente para uma nova multiplicação. Sabe como que eu sei disso? O Evangelho chegou na minha casa. Ainda não terminou. Chegou nos meus pais, chegou nos meus avós, chegou nos meus pais, chegou a mim, está chegando nos meus filhos, mas acho que ainda não chegou na casa do meu vizinho. Deus, estou aqui. Eu vou responder a oração. Deus, estou aqui como Pedro. Toma, Deus, me usa, me leva. Eu recebo tudo que o Senhor diz para mim. Eu estou aqui, Deus, eu vou dizer sim, porque tem um Cornélio orando. Tem alguém precisando da salvação. Deus, eu só tenho um pastor Leonel e uma pastora Regiane. Eles não dão conta de toda a demanda. Eu só tenho um casal de líderes de célula na minha célula. Eles não dão conta de toda a demanda. Tem os meus vizinhos, tem os vizinhos da Rosana, tem os vizinhos do Márcio, tem os vizinhos da Cindy. É tanta gente, Deus, eu tenho que dizer sim. Porque eu te amo, Deus, eu tenho que dizer sim. Porque eu amo o teu reino, Deus, eu tenho que dizer sim. Porque eu quero ver essas pessoas no céu, eu tenho que dizer sim. Você pode se colocar de pé comigo nessa hora? Deus não terminou ainda. É bonito ver o que Deus faz, mas não tem satisfação maior do que ser instrumento na mão de Deus. E você vê acontecer a obra do reino e falar assim: Deus, eu só disse um sim. Foi tudo o Senhor que fez. Foi o Senhor que alinhou os propósitos, alinhou a oração com a resposta. Deus, eu só disse um sim.
Por isso que eu falei, pastora, que o apelo foi feito antes. Talvez o seu coração ficou um pouco temeroso e receoso na hora que a pastora falou, porque demanda dedicação. Porque até certo ponto você toca no desconhecido, você vai lidar com pessoas que você não conhece. Você vai entrar numa casa que você talvez não saiba quem mora ali. Mas Cornélio não teve medo de confiar a casa dele a alguém que Deus mandou. E Pedro não teve vergonha ou receio de entrar num lugar para onde Deus o enviou. Se você não veio aqui aquela hora, ainda que você tenha receios, temores, mas essa palavra fala com você e você entende, fala: Deus, eu estou entendendo que eu preciso dizer um sim para o Senhor. Eu preciso estar disposto. Eu não sei se você de alguma maneira já esteve nessa posição de ir, de ministrar, de liderar, mas alguma coisa te embaraçou, ou você cansou, alguma coisa te limitou. Ei, deixa Deus alinhar o propósito de novo. Está na hora de dizer sim de novo. Você quer vir aqui na frente? Você quer reafirmar isso? Fala: Deus, eu já disse sim, mas eu vou dizer de novo, porque eu estou aqui para responder oração, Deus. Estou aqui para ser resposta. É comigo, Deus. Eu relutei, eu demorei um pouco, mas Deus, é comigo, é sim. Deus não terminou a obra. Eu acredito, se Cristo não voltar antes, daqui a um ano Deus vai levantar uma outra pessoa para estar aqui nesse altar, para falar de novo: olha, Deus não terminou e Ele conta com você. Ele conta conosco. Não encare como um projeto da igreja, encare como um projeto de Deus. Alcançar vidas, alcançar as casas e levar a salvação. Eu creio que Deus fala comigo e fala com você. Na hora que eu vi o banner aqui, meu coração acelerou ali. Apertei a mão da Denise e falei: Denise, tem a ver com a palavra de hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer você nessa empreitada. É conosco. Talvez aqui agora também você esteja na posição do Cornélio. Deus, eu preciso da sua intervenção. Eu preciso que o Senhor venha mudar a minha história. Eu preciso, Deus, que o Senhor envie alguém para me ensinar o caminho, me ensinar os passos. Se você entende que Deus te ama tanto e que moveu todas essas circunstâncias para você estar aqui hoje, aleluia, Jesus. Eu quero te convidar a vir à frente também, porque Deus está te amando demais. Deus está trazendo salvação para você, como levou para a casa de Cornélio, para a família dele, para os amigos dele. Deus está trazendo salvação aqui. Você quer
colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para servir ao Senhor, para ter a sua vida transformada, essa é uma oportunidade grandiosa que Deus te dá. Deus não terminou a sua obra. Deus tem muito mais para fazer na sua vida e através dela. Você crê nisso? Você pode cantar isso. Meu Deus não terminou.